Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Desde já eu peço que você se inscreva nesse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e me ajude a propagar a palavra de Deus a partir desse canal. Não se esqueça de inscrever quando sair desse vídeo, tá? Uma coisa que eu estava pensando aqui, e a gente falou isso no nosso último vídeo, era sobre Davi. E continuando essa nossa palavra sobre o rei Davi, no último vídeo nós falamos sobre o processo que ele passou até chegar no trono de Israel. E agora, continuando a nossa reflexão aqui, eu também quero compartilhar com vocês o fato do pós, né? Do depois de Davi ter chegado no trono. Que a gente já viu. Os processos de Deus, Deus agindo a partir das circunstâncias para moldar Davi e prepará-lo para ser rei de Israel. Mas quando você chega numa posição de governo, quando Davi chega numa posição de ser rei, a gente pensa, nossa, agora Davi está por cima da carne seca. Mas não. Deixa eu ver aqui, só dar uma pausa aqui, porque o celular que está tocando. Então, nós falamos justamente sobre tudo que Davi atravessou para chegar até ser rei de Israel. Agora, eu queria comentar com você o que veio depois. Porque Davi, quando ele se torna rei, ele se torna rei de um reino fraco. Por quê? Se você olhar na história da Bíblia, lá em 2 Samuel, Davi ele só se torna primeiramente rei de Judá. Ou seja, o reino que ele herda é um reino dividido. Porque enquanto a casa de Saul governava nas 10 tribos do norte, Davi só reinava no sul. Né? Quando Saul morre, ainda ficam os filhos de Saul. E o problema não era os filhos de Saul, mas o reino estar dividido. E essa foi um grande problema que Davi teve que enfrentar. Um reino fraco. E a Bíblia fala que uma casa dividida, ela não se sustenta, ela não se mantém. Então, quando a gente percebe isso, mesmo quando Deus nos coloca numa posição de governo, numa posição em um outro nível, né, ainda é trabalho. Né? Deus havia prometido a Davi que ele seria rei de Israel. E Davi foi. Porém, a gente nunca pode se esquecer que o lugar da promessa também é o lugar de trabalho. E Davi teve muito trabalho. Primeiro, para reunificar. Porque ainda durante 7 anos aproximadamente, houve uma guerra civil entre Israel, entre os filhos de Israel. E, além de tudo, né, Davi, mesmo sofrendo a luta contra a casa de Saul, né, e aí a gente pode fazer algumas analogias, pode ser perseguição, podem ser calúnias nos dias de hoje. Talvez a gente possa estar sofrendo diversas perseguições e calúnias de pessoas que podem ser muito próximas. Mas mesmo assim, Davi manifestou misericórdia. Quando Abner abandonou a casa de Saul para apoiar Davi, Davi manifestou misericórdia. Quando Davi se tornou rei depois da guerra civil, ele ainda manifestou misericórdia, né, trazendo Mefibosete de volta do esquecimento para a mesa do rei. Então a gente percebe que mesmo Davi enfrentando guerra contra a casa de Saul, Davi não tinha raiva da casa de Saul. Muito pelo contrário. Nas oportunidades que ele teve,
ele manifestou misericórdia com a casa de Saul. Então a gente também é um atributo que a gente tem, que a gente como cristão deve ter, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo caluniados, humilhados, até por pessoas próximas e queridas, a gente precisa manifestar a misericórdia de Deus, né? A graça de Deus. Mas isso ainda não era o suficiente, porque além dos inimigos internos que Davi tinha que enfrentar, depois disso tudo ainda tinha os inimigos externos. Porque, como eu falei, Davi herdou um reino fraco. Então, quando ele conseguiu resolver o problema da guerra civil e o reino de Judá se unificou, a primeira coisa que ele faz antes de começar a guerrear com os outros povos é trazer a arca de volta para Jerusalém. Ou melhor, é trazer a arca para Jerusalém. E Jerusalém, até o momento, se você olhar em 2 Samuel 5, não era parte de Israel. Era tipo uma enclave estrangeira no meio do povo de Israel. Então o que vai acontecer? Davi conquista essa cidade, e pelo fato de Jerusalém estar num lugar estratégico, num ponto de ligação entre norte de Israel e sul de Israel, Davi ele vai transformar essa cidade, que era Jebus, e é rebatizada de Jerusalém. Ele vai transformar essa cidade em capital do reino. Quando ele transforma essa cidade em capital do reino, ele traz a arca. E aí tem um outro detalhe. A arca ela precisa ser transportada da maneira correta, não de qualquer jeito. É trazer a presença de Deus para unificar os irmãos, né, de Israel. Então, a presença de Deus ela habita no meio da unidade, né? Quando Deus é o centro, né, todas as nossas diferenças desaparecem e Deus passa a ser de fato o nosso rei, o governo, né? Ele tem o governo das nossas vidas. Mas Davi, enquanto líder, ele ainda tinha uma preocupação. Para você lutar contra os inimigos externos, você precisa estar unido. E é uma coisa que precisamos ter hoje em dia. Num mundo tão individualista, nós precisamos ter unidade de propósito. Mesmo que a gente tenha as nossas individualidades e diferenças, é necessário ter unidade no meio do povo de Deus. E é a unidade que tem faltado tanto na Igreja de Cristo, principalmente em nossos dias. Hoje a gente se perde muito em lutas políticas, polarização política entre direita e esquerda, entre opiniões divergentes, calvinistas e arminianos. E considero tudo isso como uma grande besteira, porque a gente perde tanto tempo com discussões vãs e acaba deixando passar batido tudo o que realmente importa. A gente precisa trazer Deus de volta para o centro da nossa teologia. Deus precisa ser a principal motivação de ser igreja. E Davi havia entendido isso, e por isso que ele trouxe de volta a arca. Ele trouxe a arca para perto dele, porque ele entendeu que sem a presença de Deus ele não poderia fazer nada. E sem a presença de Deus ele não teria a capacidade de lutar contra os inimigos externos. E aí temos aí a questão de Davi, ele ter, como é que eu posso dizer? Ele saber que precisa de Deus para governar, e aí ele começa, tendo Deus com ele, aí ele começa a conquistar os territórios em volta, né? E a travar as guerras com os vizinhos, porque ele sabia que os inimigos externos precisam ser vencidos, mas antes é necessário derrubar
as barreiras que temos entre nós como povo de Deus. Então, trazendo Deus para o centro, então eu consigo lutar contra os inimigos de fora. E foi assim que Davi fez. Foi guerra, etc, etc. E ele conseguiu. Agora, um cuidado que a gente precisa ter é não repetir também o erro de Davi, que foi usar da sua posição de governo para oprimir outras pessoas. Que foi o que aconteceu quando, no caso do adultério de Betseba, e também e como consequência também o assassinato de Urias, que ele não matou com as mãos dele, mas usou as mãos dos amonitas para matar um general que era leal a ele. E aí a gente pode refletir o seguinte: Davi estava vivendo um momento de um grande sucesso, e foi no momento de grande sucesso que ocorreu a tentação. E é essa questão também que a gente precisa ficar sempre atento. A palavra do Senhor diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E quando a gente olha essa situação de Davi, a gente percebe o seguinte: eu falo sempre com as pessoas próximas a mim que o sucesso derruba muito mais que o fracasso, porque o sucesso acomoda. E Davi, até aquele momento, ele era bem sucedido, né? Mas o fato de estar bem sucedido permitiu uma acomodação. E quando você vê, ele deveria estar na guerra junto com seus companheiros, mas ele decidiu ficar no palácio. Quando ele decide ficar no palácio, a tentação veio e derrubou ele. Então até os maiores homens de Deus, tementes a Deus, podem cair. Então, e isso é um alerta para mim, para você, para todos nós que estamos aqui. A gente precisa ter muito cuidado com as tentações, não brincar com o pecado, mas procurar sempre andar da maneira correta diante do Senhor. Então, eu gostaria que você refletisse nessa palavra, né? Que Davi, como rei, ele foi bem sucedido, mas teve um deslize porque o sucesso acomodou. Então, por hoje é só. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Se inscreva, né? E ative o sininho para receber as notificações e propague esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.